Acredito que vocês tenham percebido, mas é importante destacarmos que aqui no NASP nós temos programa de mestrado, né? Nós temos o programa de mestrado em educação, um programa muito forte. E neste ano nós realmente montamos uma parceria e uma maior proximidade, né, entre a graduação e o nosso programa de mestrado. Há 2 semanas esteve aqui conosco a professora Vanessa, professora também do nosso programa de mestrado, e hoje, mais uma vez, contamos com um dos nossos professores desse programa. E para apresentar o palestrante, para falar um pouquinho a respeito desse início, eu convido a professora Silvia, que é a coordenadora do nosso programa, a que faça essa apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Débora. É um prazer nessa parceria, estarmos juntos, né? O mestrado, a graduação. Nós temos uma palestra hoje muito importante com o professor Francis Lê. Nós temos ouvido bastante sobre o ChatGPT, né? O OpenAI.com, e o professor Francis Lê vai nos falar sobre isso. O professor Francis Lê é o nosso professor no mestrado, ele tem pós-doutoramento em tecnologias aplicadas ao ensino de ciências, é doutor em didática das ciências, com ênfase em educação em química e mestre também em química quântica computacional, licenciatura também em química. E, professor, com você a palavra, que Deus o abençoe, que nós possamos aprender muito a respeito desse tema que é tão importante para nós na educação. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado, professora Silvia, pela apresentação, professora Débora, professor Wagner, toda a equipe aí de graduação que tem mantido essa bandeira da Quarta do Saber de maneira tão visível, né? E a gente vê o envolvimento cada vez mais ativo de todos os nossos professores, e não só, tá? Estou vendo aqui na nossa plateia alguns alunos do mestrado, fico feliz, sejam bem-vindos, alguns professores e colegas. Isso me coloca cheio de responsabilidades de falar de um tema novo, do qual eu tenho estudado ultimamente, mas gostaria de falar o melhor possível, me preparei o melhor possível, mas sempre com a humildade de que, né, não vamos esgotar o assunto aqui, também não vamos colocar pontos finais, mas 3 pontos na discussão que nós vamos começar. Eu considero esse tema de uma relevância fundamental, e o meu objetivo nesta palestra, e eu peço a licença para vocês para não colocar em tela cheia, como tradicionalmente se faz, porque neste formato eu consigo ver o rosto de vocês, claro, quem está com a câmera ligada, naturalmente, e ver ao mesmo tempo as minhas miniaturas aqui do lado e ter a tela aqui, tá bem? Então, eu considero esse tema importantíssimo, que todos os professores do ensino superior e da educação básica deveriam saber e se aprofundar, porque o tema da inteligência artificial, especialmente o ChatGPT, e não só, vocês vão ver, traz desafios muito grandes para a educação no geral, mas especialmente para a educação adventista. E eu vou tentar dar alguma ênfase nisso. E também mostra oportunidades. Eu estou entusiasmado também com as oportunidades e muito atento com os desafios, tá? Se você tivesse nascido em 1899, e lhe fosse pedido para imaginar o futuro, como seria o futuro no ano 2000, ou seja, 100 anos depois, talvez você pudesse ter feito um cartaz, né, esse cartão postal que é de 1899, semelhante a esse, né? Eu tenho aqui uma espécie de robô que limpa a casa, né? Mas perceba que sempre tem um ser humano ali com uma cordinha puxando uma espécie de joystick, né? De um controle remoto sem ser remoto. Com certeza é muito difícil imaginar o futuro, né? O que é que vai acontecer e etc. Quem fez, o artista em Paris, né? Em 1899, ou seja, contemporâneo de Ellen White, não poderia nunca imaginar as vassouras, né, tipo o que nós temos hoje, que limpa as casas. Mas nós poderemos fazer um exercício mais curto, mais
mais próximo de nós, tá? De pensar o futuro. Em 95 foi o ano que eu, pela primeira vez, tive um computador e tive acesso à internet, foi em 1995. O Bill Gates escreveu um artigo muito famoso, chamado o Tsunami, né, ou o maremoto da internet, onde ele aponta para algumas coisas bem interessantes em relação à internet. E ele diz, nesse artigo, que os primeiros 20 anos da Microsoft foi dedicados à melhoria do computador, à sua capacidade de servir o ser humano e a sociedade através do software. E nesse artigo de 1995, ele disse: mas os próximos 20 anos vai ser para nós melhorarmos exponencialmente a capacidade de comunicação e da interligação entre os computadores, ou seja, a internet. Eu me lembro, nessa época, de ter lido um livro do Bill Gates chamado Estrada do Futuro, devo ter aqui ainda na minha estante em algum lugar. Se eu tivesse lembrado, eu teria mostrado ele. Estrada do Futuro foi traduzida para o Brasil, e ele mostrava, dizendo que no futuro, esse é um livro que não é de 1995, é posterior, que no futuro os vídeos, o cinema, tudo seria pela internet. E eu achava aquilo muito difícil, olha, que a internet era muito ruim e era preciso uma banda larga extraordinária, né? Ele termina esse artigo, que é um artigo famoso do Bill Gates, dizendo assim, ó: os próximos anos serão muito empolgantes, pois enfrentaremos esses desafios e oportunidades. Tá? E aí um pouco a inspiração do título, né? Desafios e oportunidades. E, pois enfrentaremos, a internet é um maremoto. Isso muda as regras. É uma oportunidade incrível, bem como um desafio incrível, né? Aguardamos sua opinião, blá, blá, blá. Ele termina o artigo assim. Nesse mesmo ano que Bill Gates publicou esse artigo, esse jornalista, na revista Newsweek, uma importante revista, e esse jornalista, um respeitado jornalista de tecnologia, dizia que a internet, não é, iria morrer em 1996, porque ele não conseguia achar as informações online direito, as pessoas gostavam de comprar em lojas e não em computadores, a internet não afetava os governos, como os governos funcionavam. Ele argumenta nesse artigo também que não dá para levar o laptop para a praia, né? Que a internet não era útil para professores e que o cybersexo não iria colar porque as pessoas preferiam a coisa real, né? Então, é muito fácil olhar para trás e fazer uma crítica, né? Mas, como nós vamos ver a seguir, outras pessoas também anunciaram. Isso aqui foi em 95, mais ou menos o ano da popularização da internet, mas 5 anos depois, ou seja, no ano 2000, onde a internet já era muito popular, esse jornalista aqui do Daily Mail, nesse artigo, defende que a internet era só uma moda passageira, né? E aí, ironicamente, não foi, né? Não foi uma moda passageira. Então, é muito importante que a gente olhe o que eu vou apresentar agora com esses olhares, porque teve muitas tecnologias que foram modas passageiras, é verdade, tá? Eu posso lembrar, pelo menos, dos tablets na educação, da louça digital. Todos que se envolvem com a educação lembram dos tablets, tá? Eu tenho aqui o meu tablet aqui, eu uso muito o meu tablet, gosto muito dele, já sabe que eu tenho mais de 50 anos, porque os jovens não querem saber disso. Eles querem um bom celular, não é? O iPad 1 surgiu em 2010, e em 2010 começou essa revolução dos tablets. A Coreia do Sul, que é dona da Samsung, né, disse que iria lançar o seu tablet também, e que em 2015 todos os livros didáticos iriam sumir da Coreia do Sul e iriam ser substituídos por tablets, e isso foi uma pavorosa no mundo inteiro. Mas o que aconteceu? 2010, 2011, 12, 13, 14, foi o auge do tablet, depois começa a surgir paralelo os smartphones, e com a ascensão do smartphone vai declinando o uso dos tablets, e a gente sabe hoje que o papel, o livro didático, por exemplo, em papel, mesmo na Coreia do Sul, depois eles abortaram o projeto
tiveram que reformular muita coisa, adiaram, etc, etc. Isso é outra história. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vê quem já tem mais idade, né, as tecnologias, olhando, principalmente pessoas que trabalham com as tecnologias, pesquisam sobre a integração das tecnologias na educação como eu, a gente tem que ser o mais desconfiado de todos eles, tá? Se vocês quiserem aprofundar sobre como é que as tecnologias aparecem, o Peter Diamandis, no seu livro Abundância, fala dos 6 Ds da disrupção das tecnologias, não é? Ele diz que a primeira fase de uma tecnologia ser disruptiva vem a fase da digitalização, tudo está sendo digitalizado, né? Depois vem uma fase de decepção, quando essa tecnologia não corresponde plenamente às expectativas. Provavelmente tenha sido isso que tem acontecido com o Clifford Stone, né, no seu artigo da Newsweek, tá? Então, esses primeiros tempos, né, mas mesmo depois de muitos anos, 5 anos depois, isso era bem revolucionário, mas não correspondia às expectativas. Então, há uma decepção. Toda nova tecnologia disruptiva, ela tem uma fase de digitalização, que é custosa, que é cara, depois uma fase de decepção e, finalmente, a disrupção propriamente dita, tá? Quando ela se estabelece, como é o caso, por exemplo, do vídeo por streaming, substituindo o DVD. Depois vem a desmaterialização, mais sistemática, de todas as funções que antes eram feitas sem aquela digitalização, sem aquela tecnologia disruptiva, né? E agora é feita com essa tecnologia disruptiva. Depois vem a desmonetização, que é o barateamento do custo daquele serviço, daquele produto digital, e, finalmente, a democratização. Bem, o livro, o Peter defende as suas ideias, e essas ideias são ideias baseadas na história das tecnologias e como o ser humano tem adotado as tecnologias. Muitas dessas coisas aqui se aplicam à educação, outras nem tanto, se aplica ao mundo corporativo em geral, tá? Mas vamos falar um pouco de inteligência artificial. Eu quero fazer um disclaimer. Aliás, o ChatGPT, se você faz perguntas difíceis, ele sempre começa com um disclaimer, né? Com um aviso, um alerta, uma ponderação. Eu não sou, apesar de já ter estudado programação, no meu mestrado em Química Quântica Computacional, isso já tem 20 anos, tá? Então, por favor, colegas da informática, fiquem à vontade, principalmente na parte final, de fazer complementos, trazer novas ideias. Fiz um esforço de trazer informações muito, mas o suficiente para que você, que da área que for, possa compreender que danada é essa inteligência artificial que está sendo revolucionária, né? E que tem chamado a atenção, incomodado, ou desafiado, ou entusiasmado muita gente, tá? Cada um com sentimentos diferentes ou mistura deles. Uma pergunta, a primeira vez que eu tive acesso à inteligência artificial ChatGPT não faz muito tempo, foi em janeiro. Portanto, eu não sou um utilizador daqueles dos 2 anos iniciais, o ChatGPT já tem mais de 2 anos, esses ChatGPT 1, 2 e 3, agora saiu semana retrasada GPT-4, quem tinha acesso eram as pessoas especialistas nesta área, os profissionais de computação e de inteligência artificiais, de redes neurais e etc. Tá? Eu, como utilizador, como pesquisador de educação, da integração das tecnologias na educação, comecei a ter uso agora em janeiro. Então, dito tudo isso, primeira vez que eu entro em contato com o ChatGPT, me vem esta pergunta logo de imediato. É possível estabelecer conexões entre a inteligência artificial, nesse caso, ChatGPT, e a competência do questionamento? Vocês já vão entender por que eu fiz essa pergunta nesse janeiro agora, né? Então, o que é o ChatGPT? ChatGPT é um modelo de linguagem de inteligência artificial, um modelo de linguagem natural. Ele é treinado em grande quantidade de dados linguísticos, tá? E permite gerar respostas com uma ampla variedade para uma ampla variedade de perguntas e tópicos, tá? Qual é a grande vantagem do ChatGPT? Tá joia, obrigada, Dani.
Disponha. Quem estiver no host e puder desligar, porque muita gente se distrai, né? Acontece. Como o modelo de linguagem natural, a grande vantagem é você falar com essa inteligência artificial como poderia falar com uma pessoa, tá? Ou seja, ele pode realizar tarefas como resposta à pergunta, tradução de idioma, geração de texto e muito mais, tá? O que não é o ChatGPT? É muito importante que fique claro, porque o que nós vamos falar posteriormente vai depender dessa compreensão do que é e do que não é, tá? Então, o ChatGPT não é um banco de dados, não é o Google. O Google é um banco de dados gigantesco, indexado, com busca, com um algoritmo de busca poderoso, tá? Então, o ChatGPT não é um banco de dados, tá bem? Ele não é uma série de perguntas e respostas em tabelas alinhadas. Também não é isso, não é um banco de dados, não é um conjunto de perguntas e respostas que você vai interagindo, né? Ele não tem um conceito de verdade ou mentira, de fato ou ficção. Isso é muito importante que vocês compreendam isso, tá? Então, como é que ele produz textos tão bons? Por favor, levanta a mão aí quem já utilizou, só para eu ter uma ideia aí da nuvem de pessoas que já utilizou o ChatGPT, para eu saber. Levante a mãozinha quem já pelo menos fez uma utilização. Não sei se a enquete está aqui disponível. Não está disponível. Mas, opa, tem bastante gente, não é? Estou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nessa página. Próxima página. Não tem mais nenhuma mão levantada. Nenhuma mão levantada. Não levantaram a mão porque esqueceram? Ok. Por favor. Todo mundo já deu uma espiada no ChatGPT. Tem bastante gente que já fez isso, tá? Quem já teve essa experiência deve ter ficado impressionado com a precisão da resposta. Eles respondem muito bem. São respostas que têm lógica, não é um texto sem sentido, é um texto que tem sentido. Já vamos compreender isso, tá? Então, o que é o ChatGPT 3? O ChatGPT 3 é um Large Language Model, ou seja, um LLM, ou seja, é um modelo alargado, gigante de linguagem, tá? Então, é uma rede neural treinada com 45 terabytes de texto, produzindo um modelo de 175 bilhões de parâmetros, tá? Então, algo bem custoso informaticamente, tá? Você já adianta, eu vou dizer qual é o tipo de texto que faz parte desse treinamento. O GPT é da sigla, né? Generative Pre-Training Transformer, transformador gerativo pré-treinado, em tradução livre, e o GPT é um modelo de linguagem neural, tá? Que usa arquitetura Transformer. É bem importante que vocês compreendam um pouco. Eu tentei mergulhar isso o quanto basta para poder ter uma ideia do que é que ele está fazendo. Qual é o processo informático que está sendo usado? É a chamada arquitetura Transformer. Tudo isso começou em 2017 com este artigo, que na altura não foi dada muita atenção a ele, tá? Passou meio batido. Esses autores desse artigo, com esse título curioso, Attention is all you need, do laboratório Google, do Google Brain, que é o nome do laboratório Google. Apenas um desses autores é da Universidade de Toronto, a maioria são dos laboratórios Google. Eles lançaram, então, propuseram, aqui eu destaquei em amarelo, uma nova arquitetura de rede simples, o Transformer, baseada apenas em mecanismo de atenção, dispensando totalmente a recorrência e as convoluções, tá? Que eram técnicas anteriormente usadas. Isso foi um artigo publicado numa conferência, tá? Conference on Neural Information, tá? E passou meio batido naquela época. Mas o que é essa arquitetura Transformer? A arquitetura Transformer, isso é o desenho do modelo da arquitetura, tá? Que está lá dentro deste artigo, e eles têm por base 3 mecanismos. É importante que vocês compreendam isso, por isso eu estou gastando tempo nisso, tá? Nós vamos precisar disso para fazer as reflexões mais adiante. Primeiro é o mecanismo de atenção. O que é esse chamado mecanismo de atenção? O mecanismo da atenção é um processamento que prevê a próxima palavra, tá?
Então, com base num grande base de dados, num grande spam, que eles chamam de spam atencional, tá? No caso do GPT-3, nós temos 45 terabytes de texto, o GPT-4 tem 100 terabytes de texto, tá? Então, nós estamos falando de um spam atencional muito grande. Então, como é que é feito isso? Você tem uma palavra e, através de estatística, já vou dar um exemplo a seguir, eu penso na próxima palavra. Então, ele vai construindo o texto. Quem já usou o ChatGPT vai vendo ele colocando palavrinha por palavrinha. Não é por atraso na internet, não, tá? É porque ele está gerando a próxima palavra dentro desse mecanismo que é chamado mecanismo de atenção, tá? Ele gera... Qual é a probabilidade? Se você disser essa palavra naquele contexto da pergunta, qual é a probabilidade da próxima palavra e da próxima, e da próxima, e da próxima? Outro fator fundamental da arquitetura Transformer é o treinamento com feedback humano. Então, o que é que eles fizeram? Há 2 anos que eles fazem isso, né? O GPT da OpenAI, né? Essa startup que a Microsoft investiu 10 bilhões de dólares agora, né? E já tinha investido muito mais, que o Elon Musk era sócio e pulou fora. Bem, isso são outras histórias paralelas. Então, o outro elemento é o treinamento com feedback humano. Então, você, por exemplo, pede para a inteligência artificial dizer assim, descreva 3 procedimentos em caso de incêndio. E aí, a inteligência artificial gera 3 alternativas. Aí, a inteligência humana, então, eu contrato pessoas, pago essas pessoas. Inclusive, surgiu uma polêmica muito grande, não sei se vocês acompanharam, dizendo que o ChatGPT usava mão de obra quase escrava da Índia, pagava muito baixo. Então, essa inteligência humana vai lá e escolhe a alternativa B. Então, a alternativa B, inclusive, existe grandes bases de dados que te pagam para responder esse tipo de questionário. Essa resposta, com um padrão humano, então, ela gera uma política. Não é só guardar a resposta certa. Por exemplo, qual deve ser o procedimento em caso de incêndio? Letra A, letra B ou letra C? Né? Letra B, descascar uma maçã. Letra C, jogar água. Letra A, pular a amarelinha. Então, jogar água. Então, isso não gera só uma resposta estanque, mas gera uma política, um padrão abstrato que o próprio sistema consegue generalizar para outras perguntas semelhantes de acordo com aquele contexto. Então, é preciso muito dinheiro para você pagar para esse feedback humano, tá? Então, esse é o segundo pilar, então, da arquitetura Transformer. O terceiro pilar é o aprendizado autossupervisionado, ou seja, a inteligência artificial aprende por ela mesma. Neste caso, o que é que a inteligência artificial faz? Ele vai na internet, pega um texto escrito por um ser humano, substitui algumas palavras por outras e depois faz uma comparação no processamento do texto inicial, então, e compara as palavras que foram substituídas, tá? Ou seja, é um processo de autoaprendizagem da linguagem natural naquele contexto, tá? Ou seja, eu tenho um texto naquele contexto de engenharia civil ou de outro assunto qualquer e ele vai criando esse processo de aprendizagem. Ou seja, o objetivo do ChatGPT é produzir, através de estatística, a mais provável sequência de palavras, formando um texto coerente de acordo com os parâmetros de entrada. E aí eu coloquei em negrito aqui, de acordo com os parâmetros de entrada, porque esse acordo com os parâmetros de entrada tem tudo a ver com o que eu vou falar já a seguir, ok? Isso tem a ver com a pergunta. Eles chamam tecnicamente de prompt. O prompt é o input. O input é tão importante, que ele pode dar uma resposta completamente disparatada ou mesmo dizer, não sei nada sobre isso, me dê mais detalhes. Já aconteceu comigo, né? Você faz uma pergunta, ele diz que não sabe a resposta porque não tem. Porque, então, esses parâmetros de entrada, o prompt ou as perguntas, são muito importantes. Já vamos mergulhar nisso também, tá? Então, para dar um exemplo, imagine que você está no escritório pela manhã, o chefe abre a porta sorridente e diz, bom,
O que é provável, se fosse uma inteligência artificial, que você complete? Bom, o quê? Dia ou cansei, vou virar pedreiro lá em Engenheiro Coelho, lá em Barcelona, em outro canto. Não. Se a pessoa disse bom, qual é o contexto? De manhã cedo, no escritório, entrando na sala. Eu disse bom. Qual é a próxima palavra? Dia. Calculo estatisticamente, nesse contexto, qual é a sequência da palavra. A próxima palavra é dia. Ele faz isso de uma maneira informaticamente frenética, com a base de dados monumental de terabytes para cada nova palavra. Ou seja, ele calcula a probabilidade estatística de cada palavra. É muito importante que vocês compreendam isso, porque isso tem implicações até mesmo na filosofia da educação adventista. Como, professor? Isso pode ter implicações. Já vamos falar a seguinte, tá? É óbvio, né? Se o conhecimento, usando a linguagem bíblica, se o conhecimento desse século está armazenado em 175 terabytes de informação, ele vai refletir essa base e esse procedimento, tá bem? Então, compreendido isso, como é gerado o texto, então o texto não é um copy-paste, uma cola, uma substituição de tudo que está na internet, não. É um procedimento. Esse procedimento é chamado arquitetura transformer, tem esses três mecanismos. Só que o que eu estou fazendo aqui é divulgação científica, não é ciência da informática, nem de inteligência artificial, nada. Existem outras inteligências, tá? Como o Llama. O Llama é a inteligência da empresa Meta, tá? E eles têm parâmetros pré-treinados. O Llama foi pensado que a base de dados não seja toda a internet, tá? Como livros, etc., mas seja só base de dados acadêmica, artigo científico. Aí eu estou colocando o Cielo, estou colocando a PubMed, e etc., 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 só base de dados acadêmicas para gerar esse treino. Eu tenho que treinar a inteligência artificial antes. O Llama é diferente, por exemplo, ele usa a arquitetura GPT, tá? Essa arquitetura é pública, qualquer um pode repetir. O que custa é treinar o computador para tudo isso. É diferente, por exemplo, que foi lançado agora recentemente, do Microsoft Copilot. O Microsoft Copilot é uma aplicação que está surgindo, feito cogumelos, inclusive na educação, eu vou mostrar algumas a seguir, uma aplicação do ChatGPT no Word, no Excel, no PowerPoint, etc. Entendeu? Então, eu chego no Excel e digo, olha, faça uma lista de tal coisa. Então, ele, através da inteligência artificial, ele vai escrever diretamente ali naquela coluna do Excel e vai escrever no Word diretamente. Então, a integração, porque o ChatGPT da OpenAI é da Microsoft, dentro do pacote Office, tá? Então, não confundir a arquitetura Transformer das aplicações que pode ser feita, né? Nesse caso da Llama é de um concorrente da Meta, né? Da empresa Meta, que é do Facebook. Vocês podem obter mais informações, quem é da área de informática, nesse artigo. Que é diferente, por exemplo, do Stanford Alpaca. Llama, né? E o pessoal na Universidade de Stanford, um grupo de pesquisa, se juntaram e disseram, já que eles fizeram o Llama, vamos fazer a Alpaca agora, né? que, na verdade, é uma coisa simples. Eles pegaram o Llama 7B, ou seja, 7 bilhões de parâmetros, que é o mais simples dele, mais o GPT 3.5, que é de acesso público, para treinar o Alpaca. Então, em vez de fazer um treinamento convencional, ele usou o próprio GPT para treinar essa nova inteligência artificial chamada Stanford Alpaca, e eles gastaram $600 para isso, que é um dos gargalos de uma inteligência artificial eficiente. Ou seja, por que eu estou trazendo isso? Existe diferença entre aplicações e arquiteturas e a possibilidade, no caso do Stanford Alpaca, da inteligência artificial treinar a inteligência artificial, tá? E isso pode... A imaginação humana é muito grande, tá? Para poder diminuir custos e tal. Nós estamos ainda naquela fase, como diria o Peter, né? Ainda de incredulidade, beirando a disrupção.
Mas a diferença disso da internet, por exemplo, que eu apresentei no início para vocês, é que, em vez disso acontecer em anos, está acontecendo em meses, tá? Então, já existem previsões bem avassaladoras. Em resumo, o processo de treinamento do modelo é realizado em grande conjunto de dados linguísticos, como livros, artigos, e-mails, postagens de redes sociais, tá? O GPT vai atrás das redes sociais e muito mais, a fim de ajudar o modelo a aprender com as palavras e frases, como as palavras e frases são usadas em diferentes contextos, tá? O processo do GPT envolve algumas etapas principais, tá? Para o usuário, isso que eu apresentei para vocês até agora tem a ver com o que faz o sistema dentro lá do servidor. Para o usuário, a primeira coisa que ele tem que fazer é alimentar o contexto inicial, ou prompt, ou a pergunta inicial, tá? Então, o modelo, processa a partir desse contexto, desse prompt inicial. Por isso, esse prompt, essa pergunta inicial é de grande importância. Já existe a profissão chamada engenheiro de prompt e já existem empresas vendendo prompts. Para você ter o proveito da inteligência artificial, você tem que saber conversar com ela através de perguntas, tá? E essa, por sua vez, vai gerar sequência de palavra que continua com o texto e etc, tá? E isso precisa ser treinado naturalmente. Então, a inteligência artificial ChatGPT é capaz de gerar textos coesos, com sentido, impressionantemente com sentido, utilizando informações contextuais que ele absorve durante o treinamento, em uma ampla variedade de dados textuais, tá? E produz resposta em linguagem natural para perguntas, tá? Tradução e etc, etc, tudo de acordo com o prompt inicial. Então, sem essa pergunta inicial, nada feito, ok? Essa pergunta inicial, mesmo que a inteligência artificial seja super sofisticada, ela se tornará um pouco inútil se você não sabe o que você quer e como pergunta ao sistema. Aí, em falar em perguntas, o Picasso, né, o famoso artista espanhol, dizia assim, quando era vivo: computadores são inúteis, eles só sabem dar respostas, né? Agora vocês entendem por que, quando eu comecei a usar a inteligência artificial neste formato, porque existem outros formatos, o ChatGPT, eu lembrei logo da minha tese de doutoramento, a tese de 2006, ou seja, tem 17 anos, onde eu pesquisei, através de 530 páginas, perguntas na aprendizagem de química no ensino superior, onde a gente estuda o questionamento dos alunos, a capacidade, que é um dos pilares do pensamento crítico, que é a capacidade do aluno formular perguntas, tá? Naturalmente, não vou fazer a apresentação da minha tese, só vou dar aqui 2, 3 tópicos para ir para a pergunta que nos trouxe até aqui, tá? Então, o estudo do questionamento, ela tem diversas áreas mais teóricas, áreas mais aplicadas, áreas da linguística, por exemplo, na filosofia, aí a gente poderia falar do questionamento socrático, dos campos práticos, psicoterapia. Na medicina se estuda o questionamento, ou seja, como um médico deve questionar o seu paciente para fazer um melhor diagnóstico. Existe estudo sobre isso. Na área de criminalística, chamado inquérito policial. Então, tem várias áreas acadêmicas que estudam o questionamento, a pergunta, o ato de questionar, tá? E na educação também. Tem 3 grandes áreas. Na década de 80 já existem outras áreas, que é a perguntas do professor, a perguntas dos alunos e as perguntas dos textos, principalmente dos textos didáticos. Então, existem muitas perguntas e muitas linhas de pesquisa na área das perguntas em educação, tá? Educação básica, ensino superior e até mesmo a nível de mestrado e doutorado, tá? Claro que nessa lista da pergunta em educação está faltando um aí, que é as perguntas à inteligência artificial, ou os chamados prompts, tá? Você poderia estudar questionamento, que a gente chama de padrão de questionamento, em sala de aula, nas interações online, em diferentes dimensões. A sua função, frequência, tempo de espera, qualidade cognitiva, intencionalidade, estratégia, etc. Isso aqui é um resumo da minha tese. No final, nós fazemos
a centralidade das perguntas. Nós criamos estratégias e instrumentos para uma aprendizagem ativa, onde as perguntas eram incentivadas em diversas oportunidades. Existia um papel central, as perguntas, e um papel transversal. Por exemplo, você pode estudar as perguntas em relação ao seu nível cognitivo, como fechadas e abertas, acadêmicas e CTS. CTS é Ciência, Tecnologia e Sociedade, ou seja, perguntas mais aplicadas à vida real dos alunos. E, naturalmente, fazer perguntas neste quadrante aqui, perguntas abertas e aplicadas nesse quadrante superior direito de vocês, perguntas CTS, ou seja, perguntas reais e aplicadas na vida real dos alunos, e abertas, não é fácil. Tanto é que depois, isso tem 15 anos de pesquisa, isso aqui é um trabalho de uma das minhas mestrandas, lá de Portugal, e ela descobriu que mesmo professores que tinham 10 anos de experiência faziam perguntas fechadas e acadêmicas, ou seja, perguntas muito livrescas, muito de o que é aquilo, do conceito, né? Em torno de 70%, aproximadamente, eram perguntas fechadas. Há problema nisso? Não, não há problema nenhum. O professor está ensinando conteúdo, ele tem que fazer muitas perguntas, muitas vezes perguntas de retórica, no seu discurso e tal. Mas, se eu quero desenvolver pensamento crítico no meu aluno, eu tenho que ter perguntas nesse quadrante de perguntas abertas e ligadas ao dia a dia do nosso estudante. Tá? Atribuída ao Albert Einstein essa frase, o importante é não parar de questionar. Então, questionar é uma competência crítica no processo de aprendizagem. Tá? Eu vou passar rapidamente sobre isso, porque eu queria ir ao ponto e fazer as conexões depois com a inteligência artificial. Mas esse conhecimento que eu vou apresentar aqui em 3, 4 slides é o que nós já sabemos há 30, 40 anos. Aliás, o primeiro estudo conhecido nesta área é de 1912, tá? Da Steve, falando sobre o padrão de questionamento em diversos tipos de aulas diferentes nos Estados Unidos. Tá? Esse padrão não se alterou muito para hoje em dia. A pesquisa também mostra isso. Tá? Mas o questionamento é uma competência crítica no processo de aprendizagem e muitas vezes desprezado, menosprezado ou desdenhado. Tá? Então, mas o questionamento ajuda a explorar ideias, esclarecer conceitos, descobrir novas informações, estimular a reflexão crítica, estimula a curiosidade, motivando a aprender, porque se o aluno é estimulado a fazer pergunta, e essa pergunta vem de uma curiosidade legítima, ele fica motivado a aprender sobre alguma coisa que ele quer saber. É a curiosidade intelectual do aluno. Tá? Então, perguntas desafiadoras e provocativas têm esse poder, tá? De fazer o desenvolvimento contínuo. Mas perguntas de baixo nível cognitivo não têm esse poder. Tá? Então, questionar, é importante que você faça perguntas para aprender de forma independente, para aumentar o interesse das pessoas, dos alunos. É necessário fazer perguntas relevantes e com intencionalidade didática, seja direcionadas, e é importante que a gente consiga formular perguntas para a gente conseguir se adaptar e às mudanças e à incerteza do mercado de trabalho, e etc., etc., e até mesmo da nossa vida espiritual. Tá? Então, em resumo, a competência de questionamento é uma habilidade importante para aprender ao longo da vida, interagir com a inteligência artificial, tá? Pois ajuda a promover a reflexão crítica, a motivação para aprender, a autonomia no aprendizado e a adaptação à mudança. Então, respondendo àquela pergunta que eu fiz no início, sim, é possível estabelecer conexões entre a inteligência artificial e a competência do questionamento, principalmente perguntas reflexivas, estratégicas, as chamadas os prompts, tá? Então, é possível estabelecer essa competência que nós deveríamos já naturalmente desenvolver nossos alunos e hoje em dia, com as inteligências artificiais, mais do que nunca, tá bem? Mais do que nunca, porque você não consegue interagir com a inteligência artificial sem os prompts. O que são prompts? São perguntas reflexivas, contextualizadas, estratégicas, etc. Tá? A pergunta para eu encerrar, então, a minha fala, e eu só preciso de 10 minutos para encerrar, para a gente poder debater,
como ficará o ensino e a aprendizagem depois da inteligência artificial? Essa pergunta tem preocupado... Eu sou professor de química, né? Até coloquei uma moléculazinha aqui. Tem preocupado muita gente. Mas essa preocupação de hoje é a mesma que nós tínhamos quando surgiu a internet. Lembra da internet? Agora os alunos vão copiar tudo da Wikipédia. Nesta altura, quando eu dava palestra, há 10, 15 anos atrás, sobre integração das tecnologias na educação, eu já falava desse quadro, das chamadas perguntas googáveis e das perguntas não googáveis. Ou seja, nessa época não tinha inteligência artificial, ChatGPT, como nós temos hoje. Mas esta pergunta já se fazia. Como ficará o ensino e a aprendizagem depois da internet? A internet vai mudar tudo. Será que nós estamos vendo um déjà vu com a inteligência artificial? Há quem diga que não. Mas a problemática tem a mesma natureza. Se o professor pede um trabalho para o aluno, quem foi Pedro Álvares Cabral? O aluno vai dizer, vai colocar isso no Google, copiar o vocábulo lá da Wikipédia ou de outra página qualquer de história e, pumba, colar no texto e entregar para o professor. Nem para copiar é. Tanto é que, nesta altura, tinha muito professor que pedia as coisas escritas à mão, porque pelo menos treinava a caligrafia, né? E tal. Aqui era à mão, nada digitado no computador. Forçava o aluno a copiar o vocábulo na tela para um pedaço de papel. Mas, se você faz uma pergunta não googável, o que pensam seus parentes e vizinhos sobre quem foi Pedro Álvares Cabral? Estão corretos? Ora, mesmo hoje, com a inteligência artificial, se eu colocar essa pergunta para o Google, ele não vai saber responder. Ele pode inventar uma resposta, mas não vai ser dos meus vizinhos. Tá? Ele não vai fazer esse trabalho para mim. Então, o mesmo desafio que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás, nós temos hoje. Aliás, eu até perguntei ao ChatGPT, e eu trouxe aqui por uma questão de tempo, como ficará o ensino e aprendizagem de química, né? Eu sou professor de química, depois da inteligência artificial ChatGPT. E ele sempre faz um disclaimer, né? Ainda é difícil prever. E ele lista aqui, e eu coloquei aqui de forma ampliada para vocês visualizarem, 4 coisas que a inteligência artificial pode utilizar, pode ser útil no ensino de química, tá? 3 delas algumas coisas fazem sentido, as outras não tanto. Só que a inteligência artificial pode aprender, tá? As respostas aqui são muito boas. A gente não pode negar isso. E nós só estamos no começo. Essa é a pontinha do iceberg. Eu ainda nem testei o GPT-3 direito, já saiu o GPT-4. E já tem o Llama, e tá o Alpacas, e tem mais não sei o quê. Então, para onde isso vai parar? Bem, um alerta importante sobre a inteligência artificial. Existe uma má notícia. Tem surgido, como cogumelos, eu disse anteriormente que ia falar sobre isso, empresas que têm usado a inteligência artificial. Vocês conhecem as chamadas EdTechs, empresas de tecnologias. Essas empresas criam software para facilitar a vida, o dia a dia do professor. Kahoot, por exemplo, para fazer um pop quiz, né? Para fazer interações em sala de aula e tal. Existem muitos softwares desses. Agora, com a inteligência artificial, com o Kahoot, você tem que digitar o texto, digitar as alternativas. Hoje, com a inteligência artificial, todos esses EdTechs aí que eu estou listando aqui, são ferramentas que você dá o tema, dá um texto, dá o capítulo do livro. Faça uma prova para mim com base nesse capítulo do livro. Então, ele faz as questões, as alternativas e diz qual é a resposta certa. Então, ele faz tudo isso para você. Só que a maioria dessas empresas que têm surgido para práticas educacionais de baixo valor. Ou seja, para memorização, para repetição, que em algumas instâncias, por exemplo, a repetição para a aprendizagem de inglês é muito importante. Não estou criticando isso. Eu estou dizendo que é baixo valor educacional, que é conteúdo, questionário, etc. Como é que a gente pode usar a inteligência artificial para formar o que nós queremos na educação adventista? Seres pensantes e não mero reprodutores do pensamento de outros. Então, a boa notícia é que, se o professor fizer um planejamento cuidadoso de uma sequência didática,
para perguntar a coisa certa, de maneira certa, nós podemos usar, então, a inteligência artificial para melhorar a eficácia do nosso processo de ensino e de aprendizagem, tá? E para a construção de conhecimento, resolução de problema, questionamento, etc. A pergunta nós podemos usar a inteligência artificial para os chamados TCCs? Tem muita gente preocupada com isso. Agora vai ser um show de TCC. Vou deixar essa questão aqui mais para a nossa discussão. Não vou tornar ela exaustiva. Por exemplo, a inteligência artificial pode gerar um título com base em um resumo? Você coloca um resumo, ele gera um título. Você pode colocar um texto lá e pedir para ele resumir? Ele vai fazer isso para você. Ele pode gerar questões de pesquisa? Ele vai gerar questões de pesquisas. Pode gerar introdução a conceitos? O que é tal coisa? Cite os autores sobre tal assunto. Ele vai citar. Pode sugerir bibliografias? Pode, com algumas limitações. No GPT-3, no GPT-4 já está indexado a base de dados, etc. Pode fazer análise de dados quantitativo e qualitativo? Pode. Pode, inclusive, escrever código. O pessoal de informática aí não precisa mais ir no Git, né? Buscar subrotinas de códigos, pode pedir direto ao ChatGPT que ele tem o Git todo lá dentro. Entendeu? E com alta fidelidade. Então, a pergunta aqui como é que nós vamos trabalhar agora as orientações de TCCs sabendo de tudo isso, tá? Eu tenho algumas ideias aqui, mas eu não vou explorar isso. Eu só estou tocando aqui em 2 pontos. É possível usar a inteligência artificial para promover uma prática instrucional de baixo valor ou de pensamento crítico, mesmo de escrita acadêmica e de pesquisa, depende muito das estratégias. A pergunta, para encerrar, que sequência didática, então, para a integração do ChatGPT nós poderíamos fazer? Então, eu tenho por sorte minha, eu tenho uma disciplina no mestrado em educação chamado, alguns deles estão aqui, que eu fiz propaganda, né? Assistindo essa aula, e vão ver uma partezinha da aula. Eu comecei a testar isso agora, tá? A semana retrasada. Uma sequência didática para a integração do ChatGPT na disciplina de Educação e Tecnologia aqui do nosso mestrado profissional em Educação. Primeira coisa que nós fizemos foi formule perguntas, pelo menos 2 perguntas sobre este tema. Quais perguntas foram repetidas? Quais são as perguntas que merecem ser pesquisadas no ChatGPT? Ou seja, eu nem fui ao ChatGPT e já pedi para eles fazerem perguntas. Eu vou colocar aqui no bate-papo esse link e vocês podem fazer perguntas. Que perguntas você faria sobre o tema Educação e Tecnologia com Inteligência Artificial? Eu vou colocar aqui no chat esse link, tá? Vocês podem ler também aí com o celular de vocês. Isso é uma tarefa real, tá? Vocês podem entrar aí. Está valendo. Coloquei aí no chat aí da nossa reunião. Podem entrar lá e vocês formulem pelo menos 2 perguntas sobre educação e tecnologias. E no final da interação, eu e a professora Débora, aí a gente pode gerir um pouco isso aí, tá? Mas eu não vou esperar que vocês tentem fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Continuar me ouvindo e fazer isso. Então, isso foi a primeira etapa. Então, eu não fui para o ChatGPT direto. Eu pedi, formule perguntas sobre isso que você quer saber. E depois compare essas perguntas com outras perguntas. Então, vocês vão ver lá, quando vocês abrirem esse link aqui, que vocês vão colocar numa tabela a sua pergunta, mas você vai ter acesso à pergunta de outras pessoas. Você pode colocar seu nome ou um pseudônimo, tá? Fiquem à vontade, se é só uma experiência. Então, o primeiro passo é ajudar os alunos a pensarem na pergunta, antes mesmo de ir para o ChatGPT, tá? Segundo passo é interagir de forma individual, em dupla ou em grupo, ou primeiro individual, depois em dupla, depois em grupo, tá? Toda a classe, sobre o tipo de perguntas que foram formuladas. São perguntas fechadas ou perguntas abertas? São perguntas de baixo nível cognitivo, de alto nível cognitivo. Você que é professor, você sabe se aquela é uma pergunta que dá um TCC ou é uma pergunta boba que já está escrita no livro didático ou no livro técnico do ensino superior. Entende? Ou seja, é uma pergunta meramente acadêmica ou uma pergunta com aplicação, ciência, tecnologia e sociedade? Tá? Então, finalmente, depois dessa depuração, dessa discussão da pergunta, vamos colocar a pergunta no ChatGPT.
E quais foram as perguntas, as respostas? Essas respostas, essas informações estão corretas ou não? Opa, aí que a porca torce o rabo. Porque essas informações podem estar equivocadas. Lembre-se como ela foi produzida, foi por isso que eu gastei aquele tempo lá. Ela é uma produção de palavra por palavra, de acordo com o contexto estatístico. Não é, repito, um copy-paste de pedacinhos da internet. Você não pode nunca, e você tem que ensinar isso ao seu aluno, a acreditar 100% no que está escrito no ChatGPT. Comece a questionar sobre coisas que você é especialista. Você sabe daquele assunto, não é? Você começar a interagir no assunto que você é especialista, você vai começar a perceber qual é o nível de resposta que ele vai construindo. E isso o aluno só vai obter estudando, lendo. Ele precisa compreender que ele precisa do ChatGPT para acelerar os processos mecânicos de aprendizagem, mas não substitui a aprendizagem em si. Ele pode, inclusive, usar o ChatGPT para aprender. Aliás, no YouTube já tem vários vídeos. Como aprender inglês com ChatGPT. Muito interessante. Recomendo como aprender inglês com ChatGPT. Mesmo que você não saiba nada, você escreve em português, ele vai, ou pode escrever em inglês com ele, coloca no Translate para ouvir a pronúncia e etc., conjuga com 2 ou 3 coisas e dá certo, tá? Então, aqui, o próximo passo é criar uma árvore de perguntas, né? Lembra da frase do Picasso? O Picasso dizia o quê? Os computadores são inúteis, porque eles só sabem dar a resposta. Na verdade, já existe inteligência artificial. Vocês podem entrar alsouasked.com. Vocês podem colocar um tema, por exemplo, eu coloquei aqui chuva ácida, e ele fez perguntas sobre chuva ácida. Coloquei aqui educação e tecnologia, e ele formulou perguntas sobre educação e tecnologia, sobre chuva ácida. Esses são os 2 assuntos que eu domino, educação e tecnologia e chuva ácida, tem a ver com química. Se você olhar bem as perguntas, algumas perguntas são clássicas, outras são muito de baixo nível cognitivo. O que é? Qual o valor do pH da chuva ácida? Entendeu? Então, formular perguntas é um desafio grande ainda para a inteligência artificial, pelo menos até hoje, tá? Então, essa é uma competência que você pode depurar. Aqui continua a sequência didática e etc. Como é que você pode fazer uma pergunta boa para o ChatGPT, para a inteligência artificial? Você pode fazer uma pergunta boa caracterizando o prompt, né? Essa é uma boa pergunta. Ele tem que ter um objetivo, o que você deseja alcançar com esse prompt. É escrever um blog, é escrever a introdução do seu TCC, qual o contexto e, finalmente, qual é a pergunta, o exemplo de tudo isso. Então, ele vai te responder. Ah, mas isso aí tem uma questão ética, professor, você está esquecendo, tá? Não estou esquecendo as questões éticas, não. Eu só estou levantando um bocado de pontas, né? Para a gente poder discutir, para agitar. Eu fiz um texto, está lá no meu blog, vocês podem lá ler, sobre análise qualitativa no futebol, e eu pedi para ele escrever um texto, o ChatGPT ele escreveu. E aí eu comecei a corrigir o texto. Como uma das minhas especialidades também é análise qualitativa, com uso de software e tal. Futebol não é tanto, mas eu ainda consultei um amigo por telefone, que é especialista nisso, que faz análise de dados de futebol. Aí eu comecei a reescrever o texto. Tinha coisas erradas, tinha coisas incompletas, tinha sequências argumentativas não tão lógicas para um cara que é especialista, e aí eu obtive o resultado final. Ou seja, eu tenho aqui um texto em preto, que é do ChatGPT, e em vermelho, que é meu, tá? Eu não troquei sinônimos, eu acrescentei frases, mudei ideias, coloquei coisas a mais, corrigi, etc. Agora, a minha pergunta, do ponto de vista ético, esse texto é do ChatGPT ou é do professor Francis Lê, que colocou lá no blog dele? Isso é uma boa pergunta. E eu quero terminar... Do professor Francis Lê. Eu chamo isso de visualização, muito bem, Walter, visualização de autoria, que é inteligência humana mais inteligência artificial, ok? Essa visualização de autoria está bem clara na minha mente.
eu considero, concordo com o professor Walter, que esse texto é meu. O ChatGPT agora foi muito mais rápido, viu, professor Walter? De responder, fazer esse texto rapidamente, 2 páginas de texto, rapidinho, pá, muito mais rápido. Eu ia gastar o dobro do tempo ou mais se eu tivesse que escrever do zero, porque eu estou remendando um pontapé inicial, que é muito acelerador, não é? E quero fazer uma reflexão final. Como vocês podem ver aqui na barra lateral, eu só tenho 3 slides, lendo um trechinho do livro Educação, na página 17, que diz assim: é a obra da verdadeira educação desenvolver esta faculdade, adestrar. Eu sempre me incomodei com essa palavra adestrar, porque faz lembrar cachorro, né? Tem a ver com a tradução do que adestrar. Mas com a inteligência artificial agora, eu não ignoro muito essa palavra adestrar aqui nessa tradução, tá? Então, adestrar os jovens para que sejam pensantes. Adestrar significa algo repetitivo, que inculca, que reforça e etc., né? Mas esse adestramento não é para transformar robôs, né? É para que sejam seres pensantes e não mero refletores de pensamentos de outros. Esse é um dos pilares fundamentais da educação adventista, tá? Então, mesmo com a inteligência artificial, nós precisamos que esses seres pensantes consigam ser encaminhados para as fontes da verdade. E, segundo ela diz aqui no próprio texto, que as fontes da verdade é a pesquisa na natureza, as nossas matérias, o que nós ensinamos, a ciência e na revelação. Então, é muito importante, então, que vocês possam compreender isso. Que perguntas você não deveria fazer à inteligência artificial, ChatGPT, ou Llama, ou Alpaca, né? Esperando a verdade? Quais as perguntas você deveria fazer a Jesus, né? Eu gosto dessas imagens que mostram, por exemplo, Jesus ensinando individualmente, ensinando a grande multidão, ensinando em pequeno grupo. E gosto dessa outra, quarta aqui, que é Jesus, se estivesse nos dias de hoje, né? Atrás de um computador, né? Que perguntas você faria? Se Jesus fosse uma inteligência artificial, não é, né? Melhor ainda. Então, tem coisas que a gente pode perguntar à inteligência artificial, tem outras não, não é? Por quê? Porque todo o pacote da inteligência artificial, todos os textos e o treino dela é com base em quê? Lá tem a Bíblia, tá? Se vocês perguntarem sobre o texto do Espírito e Profecia, também está lá. Todos os livros. Mas lembre-se, a maior probabilidade é de você encontrar no ChatGPT a resposta correta da verdade? Então, que perguntas você não deveria fazer à inteligência artificial, ChatGPT, ou seja qual for, esperando a verdade? E quais as perguntas você deveria fazer a Jesus? Tá? Essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar com vocês e deixar o desafio. Agora só falta as suas perguntas, tá? As perguntas que eu deixei aqui, um espaço para vocês fazerem por escrito ou também oralmente, agora na parte da interação. Obrigado, professora Débora. Professor Francis Lê, muito obrigada. Nós vamos, então, agora abrir esse momento para perguntas, para observações, para algum complemento que alguém queira fazer, algum comentário. Então, vocês podem só levantar a mãozinha só para a gente seguir uma sequência e não termos atropelos entre as falas. Mas fiquem à vontade, professores. Esse é o momento de interação e participação. Vamos ver se tem perguntas lá no meu Google Docs, né? Deixa eu ver se tem perguntas lá. Ninguém entrou lá ainda. Ah, não, entrou. Tem várias pessoas. Só não escreveram perguntas. Fazer perguntas é difícil, tá? Eu fiz várias provocações. Opa, faltou atualização. Tem muitas perguntas. O Walter, quem quiser, entra lá e quem está curioso, eu vou colocar o link, então, aqui, tá? No chat aqui, para que você possa ter acesso. Você que ficou desatento até agora e chegou agora no finalzinho, ou acordou para Jesus, finalmente, eu vou colocar, então, o link aqui no chat para você entrar e ver as perguntas dos colegas e colocar as suas também. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Estou procurando o link do chat aqui do WhatsApp, né? Do Zoom, desculpa. Só um minutinho. Pronto, está aí.
Eu vou partilhar a tela para que vocês possam visualizar também aqui, ó, tá vendo? Você tem várias perguntas. Pode colocar anônimo, se vocês quiserem. Fica à vontade, tá? Aqui, a primeira pergunta é: como identificar a criatividade individual no ChatGPT? Boa pergunta. Eu estou apostando, Walter, naquela visualização de autoria, entende? Você diz, vai usar o ChatGPT? Usa. Mas me diz... Por quê? Porque o próprio OpenAI foi tão criticado que já desenvolveu um pequeno aplicativo. Posso passar o link para vocês, eu tenho que procurar aqui onde eu guardei. Um link que mostra a probabilidade, nunca se sabe com certeza, tá? Ele calcula a probabilidade daquele texto ser de origem de inteligência artificial ou não. Então, já existe ferramentas, uma delas criadas pelo próprio chat OpenAI, tá? Que diz, coloca o texto aqui, esse texto é 80% de probabilidade de ter sido originado pela inteligência artificial. Ou seja, se você começar a se habituar com as respostas, você vai perceber que são respostas muito clean, politicamente corretas, frases curtas, com ponto, não sei o quê. Você vai começando a desconfiar. Opa, isso aqui foi feito por inteligência artificial. Tá? Só que você não pode ignorar. Se você ignorar, é como se tentar, sei lá, tapar o sol com a peneira, entende? Então, é melhor enfrentar isso. Eu não sei o que é que vocês pensam, podem abrir o microfone sobre isso, sobre Posso essas adaptar? éticas, né? Posso adaptar? Por favor, amigo. As quartas do saber é para isso mesmo, para a gente dar pitaco. Essa pergunta 1 aí, eu acho que a resposta é não. Não é possível identificar. Você sabe por quê? É pela própria definição do que é criatividade individual. Ninguém sabe qual é a minha criatividade individual, só eu. Né? E, às vezes, nem eu sei exatamente qual é a minha criatividade individual. Então, quando eu fiz já algumas brincadeirinhas lá no site, nesse GPT aí, nesse chat GPT, eu percebi que não dá para a pessoa identificar se aquilo lá foi criatividade dele ou se ele pegou lá no site, lá no chat. Não dá para saber. Porque é muito complicado. Por exemplo, quando você pede para ele fazer um desenho, por exemplo, ele te dá 6 opções de desenho. Aí você pega e dá uma restrição. Olha, eu quero que a cor seja assim, assim, assim. Ele te dá mais 6 opções. Aí, até quando você chega no final, você foi dando restrições para ele e ele foi criando e dando opções para você. Quando você escolhe uma e você pega aquilo, imprime e entrega para alguém, como é que esse alguém vai dizer que aquilo lá foi criatividade sua ou que você tirou do chat GPT? Eu acho tremendamente difícil. Então, eu acho assim, muito difícil identificar isso. Estou sendo sincero. Pela brincadeirinha que eu fiz, eu não usei ainda assim de forma constante, fiz só uma brincadeirinha lá no site GPT, porque eu tive contato com ele este ano, né? Mas eu acho tremendamente difícil você identificar o que veio do aluno, essa criatividade individual ou não. Acho muito difícil. Então, professor Valdo, qual é a solução, então? A solução está no tipo de tarefa que eu, como professor, na minha disciplina, ou mesmo no TCC, peço. Tem que ser uma tarefa tipo aquela que a mesma inteligência artificial, por exemplo, o senhor trabalha com agronomia, não é? Engenharia agronômica. Se eu faço um trabalho de TCC que o aluno tem que plantar, tem que colher, tem que medir o tamanho da planta, tirar foto, num determinado contexto, lá no campo do conhecimento. Esse trabalho, a essência desse esforço de construção de conhecimento não é GPT-ável. Entendeu? A essência não é GPT. Agora, mostrar os procedimentos, qual deve ser o protocolo de irrigação. Estou inventando, não sei nada disso, sabe, Walter? Qual é o protocolo de irrigação para gramíneas, para gado leiteiro? Sei lá, estou inventando. E qual é o protocolo? Você pode pedir ao ChatGPT. Se isso é real, se isso é bom, é mal, você tem que ter sempre um professor para dizer, o ChatGPT me disse isso. Eu digo, isso aqui era o ano passado, era a década passada que usava esse protocolo. Agora a gente já não usa mais isso. Porque semana passada
Eu tive no congresso de irrigação de gramíneas que mudou tudo. Então, ou seja, a inteligência artificial vai empurrar, na minha opinião, vai empurrar os textos acadêmicos e a erudição e a um patamar de ultra especialidade. Ou nós, seres humanos, vamos ser não só especialistas, nós sempre falamos de generalistas e especialistas, agora já se fala de nexialistas, aqueles que encontram nexo, entende? E para encontrar nexo, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que pesquisar. Então, a inteligência artificial vai empurrar-nos para o nexialismo. Ou seja, eu tenho que ter conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e tenho que ser mais especialista ainda. Professora Estela está com a mão levantada, por favor. Pode ser com a câmera fechada, porque ninguém gostaria de me ver agora, pode ser? Pode ser, claro, professora. Oh, graças a Deus. Obrigada. Eu estava assistindo, semana passada, professor e amigos, como é que chama aquilo? Tipo Flow, como é que chama, gente? É um podcast. Podcast. Sabe o que é Flow, professor? Tá antenado, hein, professor? Eu estava assistindo a um podcast. Me pagam para isso, Estela. Não me era pagam para ser antenado. Isso mesmo, eu também acho. Mas não foi no Flow, foi em outro, do Primo Rico, inclusive. E eles levaram o Arthur Igreja, que é um especialista.com mesmo, em tecnologias. E foi muito interessante, porque eles fizeram, como disse o Walter, uma brincadeira ao vivo na conversa. Eles colocaram assim, por favor, faça um poema construa um poema lírico de acordo com o pensamento de Bill Clinton. Bill Clinton não, aquele último agora, do cabelo laranja, como é que ele chama? O antenado aí, professor. O professor que é antenado. Você está falando do presidente dos Estados Unidos? Não é Bill Clinton, Trump? do cabelo laranja, que saiu? O Trump? É isso! Faça, por favor, um poema lírico baseado nos pensamentos do Trump. O chat respondeu assim, professor, ao vivo, tá? No podcast. O chat respondeu assim para eles. E eles compartilhando o tela, igual o senhor está fazendo aí. Não posso fazer um poema baseado nessa personagem, nesse indivíduo, porque esse indivíduo tem ideias, e aí colocou lá, né, fundamentalistas, e colocou lá, fez toda a análise segundo a inteligência artificial do tal do Trump. Ok. Aí eles fizeram uma outra brincadeira. Por favor, você poderia construir um poema lírico a partir das ideias políticas do Joe Biden? Claro, Joe Biden escreveria assim, e fez um poema lindo, profundo, poético, filosófico, maravilhoso. Aí a discussão ali é a que eu trago para cá, que eu achei muito interessante. Lembremos-nos que esse chat, essa ferramenta foi criada por... Ele tem dono, essa ferramenta tem dono, ela tem dono. Então, uma das possibilidades da gente trabalhar com essa ferramenta é exatamente essa. Contrapor respostas e fazer o aluno entender que para tudo nessa vida, você, eu, ChatGPT, temos ideologia. Então, a gente pode discutir questões filosóficas, mesmo sendo a filosofia de cunho teórico. Então, eu não preciso necessariamente botar o aluno lá no campo para examinar a gramínea. Eu posso colocar as duas respostas contrapostas que eu levei da minha pesquisa enquanto professor na minha casa para abrir o fórum para discussão filosófica e ideológica, porque é um chat extremamente ideológico, como tudo nessa vida. Era Exatamente. Isso. Porque tem por base, inclusive, todos os terabytes de texto que a humanidade produziu. E isso tem implicações, professora Estela, muito bem lembrado, sua fala é muito boa, porque isso faz nos ponderar sobre a própria filosofia da educação adventista. O que é que nós andamos fazendo aqui? Exato. Nós queremos fazer seres pensantes e não meros reprodutores do pensamento de outras pessoas. E esse indivíduo, para ser pensante, esse outras pessoas, Ellen White deveria ter colocado e inteligência artificial, né? Então, porque a inteligência artificial reflete o pensamento deste século, não é? Os filósofos deste século, mesmo que tenha lá várias Bíblias, mesmo que tenha o próprio texto de Ellen White, por exemplo, ou de outros educadores e escritores da igreja. Só que
nós nunca podemos abdicar, terceirizar o nosso pensamento, seja ele técnico, seja ele filosófico, seja ele cristão, seja ele qual for, para uma outra pessoa, e menos ainda para uma inteligência artificial, que pode ser manipulada, pode ter viés de esquerda, de direita, de cima, de baixo, e etc. Então, nós estamos vivendo em tempos desafiadores, tá? Então, em vez de evitar o ChatGPT, proibir, ameaçar com a morte, né? Se o aluno de TCC for copiar, na minha opinião, a gente deveria sentar com ele e dizer assim, olha, vem cá para eu te ensinar um negócio. Aí eu vou pesquisar um assunto que eu domine. Aí tá vendo? Ó, isso está errado, isso aqui está incompleto. Ó, quando você escrever no ChatGPT, tem que conferir tudo e tal. E como é que eu posso ter essa mentalidade de ser um nexialista, né? De encontrar nexo, mais do que um especialista, mais do que um generalista, eu encontro nexos nas coisas. Estudando. O ChatGPT é uma ferramenta como a internet foi há 20, 25, 30 anos atrás. É uma ferramenta. Nós vamos nos acostumar, como sociedade, a ter a inteligência artificial. Tá? Existem algumas barreiras, eu estava falando com alguns amigos essa semana, do ponto de vista prático. Por exemplo, nós estamos numa fase ainda de um pouco de decepção em algumas coisas, outras de maravilha. O ChatGPT maravilhou muita gente, porque foi a primeira vez na história da informática que você tem um texto inédito, escrito por uma máquina, que você não consegue, disse muito bem o Walter, não consegue distinguir. Tá? Foi tão criticado, houve muitos levantes, por exemplo, em relação à imagem. Faça uma pintura no estilo do Salvador Dalí, no estilo do pintor tal. Aí o pintor tal diz assim, ou seja, está me copiando e não estão pagando direitos autorais. Né? Então, ele se sentiu invadido, roubado. Aliás, essa semana, não sei se vocês viram a notícia, o próprio ChatGPT enumerou 80 profissões que a inteligência artificial vai acabar, extinguir, né? Substituir. Mas não foi só isso. Ele colocou o número de meses. Ó, essa inteligência vai ser substituída em 6 meses, em 24 meses. Essa profissão vai ser substituída em 36 meses. Tá? Então, cita alguma aí para nós. Hã? Cita alguma aí para nós para eu mudar de profissão logo. Ok, eu vou fazer mais do que isso, professor. Vou partilhar o link de onde está a notícia. Agrônomo estava em primeiro lugar. Está todo mundo preocupado em perder o emprego. Já percebi, Débora. Ó, aqui é a lista, tá? Mandei aí no chat. Por favor, partilhem as coisas que vocês sabem também, que eu estou partilhando as coisas que eu sei. Vocês têm que partilhar comigo o que vocês sabem. Eu vim aqui para aprender com vocês também. Ó, tradutor, a capacidade de traduzir idioma de forma eficiente e precisa, 0 meses. Segundo o ChatGPT 4, essa profissão já está substituída. Redator, revisor de texto, assistente virtual, analista de texto, tutor, quero refletir um pouco aqui, 12 meses. Então, o próprio ChatGPT 4 está dizendo, olha, em 12 meses, a habilidade de ensinar e esclarecer dúvidas sobre diversos temas, em 12 meses será substituída. Tá? O professor não está aqui, tá? Mas pesquisador está, é a nona aqui. Ó. Habilidade em realizar pesquisa e análise complexa, 12 meses. Está incompleto na minha visão, tá? O pesquisador faz análise complexa, realizar pesquisa é muito mais do que fazer análise complexa, tá? Item 9 eu duvido. Pô, eu também, mas tudo bem. Mas é isso, tá? Algumas aqui fazem sentido, tá? Avaliador de imóveis, 36 meses. Eles acreditam que um avaliador de imóvel em 36 meses. Especialista em marketing. Habilidade em planejamento e execução de estratégia de marketing, 24 meses. Aliás, o pessoal do marketing está empavorosa de entusiasmado, tá? Porque eles... um dos elementos do marketing é produzir conteúdo para o podcast, conteúdo para o Instagram, aquelas coisinhas que aparecem o tempo todo para vender coisas para a gente, aquilo dá um trabalhão. Tem técnicas para produzir aquelas tretas todas, tá? Para nos induzir a... clique aqui para comprar, né? Então... Eu vou pegar essa lista aí, Francisco, e fazer uma minha.
Aliás, se vocês quiserem, o GPT-3, o Llama está disponível, vocês podem baixar gratuitamente, tá? Se vocês quiserem uma própria inteligência artificial já treinada, já é possível obter isso. Então, nós estamos há meses dessa popularização. E como é que estaremos daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Então, na minha visão, é impossível fechar os olhos, tá? É impossível. Muitos especialistas têm apontado com uma revolução tão grande ou maior do que o próprio surgimento da internet ou do iPhone. Tá? O iPhone foi uma revolução. Lembra? Antes era tudo tecladinho, juntou todo. O iPhone e os smartphones depois, né? Ele é tudo. Ele é agenda, ele é rádio-relógio, ele é rádio, ele é milhões de coisas, é banco, né? Agora é tudo, né? Está tudo dentro aí na nossa palma da mão. Então, foi uma revolução quando a gente tirou as teclazinhas e o iPhone fez isso, a própria internet, alguns marcos nas tecnologias. Então, inteligência artificial tem isso. E vai ter um impacto no que nós fazemos, amigos. Vai ter um impacto. Não sei se tem mais perguntas, mais contributos. Deixa eu ver as perguntas aqui. Aqui que não falta é pergunta naquela folha lá, né? O crédulo. Tem aqui um professor crédulo. Em que medida a inteligência artificial é proporcional à capacidade e habilidade de formular perguntas das mais simples às mais complexas por parte dos usuários? A inteligência artificial não consegue formular perguntas ainda decentes porque o processo do chamado arquitetura transformer precisa de um contexto. Lembra? Eu tenho uma palavra e eu gero a outra. Essa palavra inicial, eu preciso de um input, de um prompt. Quem tem essa vontade de prompt, de fazer perguntas, é o ser humano. Entendeu? Bem, claro, se a gente for para a ficção científica, aí a inteligência tem vontade própria e faz o seu próprio prompt e vai atrás. Já tem gente vendendo prompt para a educação, tá? Então, é um desafio que eu tenho um misto de preocupações, claro, questões éticas, questões de integração fé-ensino e de entusiasmo. Professor Neumar, levantou a mão. Pois não, professor? Posso me defender aqui como tradutor? Por favor. Eu só estou reproduzindo o que esse povo anda falando por aí, né? Não, você me falou, né, que você não, né? Você apresentou esse dado aí sobre a profissão do tradutor. Aí eu fiz rapidamente uma pergunta para o chat GPT aqui e ele me defendeu, viu? Eu não vou ler tudo aqui, mas ele só disse assim: embora as tecnologias de tradução automática podem ser úteis, etc., etc., ainda apresenta limitações em relação à compreensão e interpretação de nuances, idiomas e contextos culturais específicos. A tradução humana ainda é essencial, etc. Aí foi falando algumas coisas assim, né? Eu achei interessante aqui a resposta pronta dele, né? E não sei se for o chat GPT que diz que já estava substituída, né? Mas ele aparentemente se contradiz. Neumar, o chat GPT já apanhou tanto nesses poucos meses que ele é politicamente correto. Por exemplo, eu perguntei sobre o criacionismo. Quais são os principais... Façam isso. Quais são os principais temas sobre o criacionismo? Aí ele começa o texto com um disclaimer. Embora o criacionismo, por muitos, não seja considerado uma teoria científica, lá vai alguns temas da pesquisa em criacionismo. Aí ele lista vários temas, etc. Estão corretos. Tá? Entendeu? Então, o tempo todo ele está tentando agradar gregos e troianos, fazendo disclaimer. Isso que você acabou de ler, eu acho que faz sentido. Completo sentido. Você vai para uma região de África lá, que nem internet tem, ou mesmo no setor urbano, tem muitos contextos e peculiaridade, principalmente do intérprete, que o ChatGPT está longe disso ainda, tá bem? Mas aquele procedimento mais, vamos dizer, previsível, comercial, a tradução do texto vai ser acelerado em muito, né? O especialista tem que ser um ultra especialista, na minha visão. Estou colhendo e sem alharia, Neumar, desculpa aí. Esse cara não vai ser substituído porque ele vai ser um avaliador, um validador. Olha, isso aí foi feito pelo ChatGPT. Ok, deixa eu ver. Opa, comeu capim aqui. Então, em vez dele traduzir
200 páginas, sei lá, em tanto tempo, vai fazer pela metade, que ele vai ser o juiz. Então, o patamar, na minha visão, de profissões como o tradutor, né, no caso do texto, e do intérprete, no caso da fala, ele vai funcionar como um juiz validador de confiança. Então, nós, numa sociedade cada vez mais líquida, né? Aí, salve-nos o Bauman, ter segurança, ter um juiz, ter uma pessoa que transmite, que diz assim, não, isso está correto, eu sou um especialista em tradução, tenho 20 anos de tradução, e isso está só corrigir 2, 3 coisas, mas o meu tempo tem que valer o dobro do preço, porque aquele trabalho braçal que eu fazia no passado, já não faço mais. Né? Professor, como revisão também não é perfeito. Na língua portuguesa, ele comete muitos erros. Muitas repetições, não tem conectivos adequados. Outro dia, eu até briguei. Ele pediu até desculpas, acredita? Ele pede desculpa, ele é educado. Sim. Coloquei uma citação que eu queria conferir com o livro que eu tinha. Ok. E ele me deu uma referência bibliográfica que não era do livro que eu tinha. Ah, não. Referência bibliográficas, cuidado, ele inventa, tá? Lembre-se, se você pedir uma referência, ele não está ligado à internet. Inclusive, o Llama tenta corrigir isso, que é pegar o Arquitetura Transformer, lembre da Arquitetura Transformer. Ele inventa texto. Se você pedir uma citação, ele vai inventar a citação. O professor Neumar levantou a mão novamente, por favor. Valeu, Jaime. Excelente contributo. Tchau. Ok. Professora Débora, eu não sei se eu fiz uma bagunça muito grande na quarta do saber. A ideia é essa mesmo. Eu não sei vocês, mas eu me diverti muito. Esses são os momentos de provocação, de contribuição, de interação, e isso é muito rico para todos nós. Professor, eu agradeço pela sua participação. Esse é um tema que realmente não se encerra. Nós teremos mais encontros ainda nesse semestre para trabalhar realmente inteligência artificial, né, o uso dela, né, por outros profissionais também, trazendo contribuições e nos enriquecendo, né, com essas possibilidades dentro da área de educação. Mas, professor, muito obrigada. Foi realmente muito bom, tá? E foi divertido, professor, foi super interessante nós participarmos dessa forma. Né? Como sempre, excelente. Ok, para mim foi um privilégio discutir esse assunto tão novo e tão empolgante, não é? Eu, na área de educação especificamente, tenho começado alguns estudos sobre isso. Eu acho que vocês deveriam se interessar por este assunto também. É um assunto que faz parte da nossa realidade, nós não podemos ignorar. E se eu puder ajudar em alguma coisa no processo de ensino-aprendizagem, de criar uma sequência didática que integre o ChatGPT, entende? Em vez de a gente tapar o sol com a peneira, né? Enfrentar de cara, dizer, ok, como é que faz isso? Como é que usa isso? Qual é a maneira legítima e ética? Como eu posso acelerar a aprendizagem do meu aluno? Como é que eu posso fazer isso na minha matéria, no meu assunto em que domino? Eu tenho nitidamente, e aqui já tenho vários depoimentos que mostram que não vai dar para substituir um especialista com muitos anos, porque ele tem uma coisa que o ChatGPT não tem, que são contextos reais, as experiências reais, tá? Só que, não se enganem, eu acho, posso estar enganado, naturalmente, esse é um pouco de futurologia, que as nossas profissões, mesmo aquelas que não serão substituídas, e etc., elas não serão as mesmas, tá? Então, aquele professor mais conteudista, repetitivo, com as velhos pensamentos, eles serão cada vez mais acuados, né? Foi acuado agora na pandemia, com o ensino remoto, por causa dos vídeos gravados, e agora com o ChatGPT. Então, não tem jeito. A nossa profissão é uma profissão desafiante. Professor, universitário, pesquisador, é desafiante mesmo. E eu acho isso que, ao mesmo tempo, é empolgante, né? É empolgante. Muito obrigado, professora Débora, e toda a equipe aí da nossa Pró-Reitoria de Educação, em nome do professor Afonso. Muito obrigado por todos. E estamos aqui disponíveis para continuar conversando sobre isso, tá bem? Um abraço.
Um abraço, obrigada. Nós vamos encerrar, então, os momentos dessa tarde. Eu vou convidar o professor Walter, poderia fazer uma oração para finalizarmos, professor? Sim, você! Ok, então. Vamos orar. Sentados como estamos, não precisa ninguém ficar em pé, não, tá? Vamos sentados mesmo. Oremos. Santo bom Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que nos dás a cada dia. Muito obrigado por essa quarta do saber tão empolgante. Muito obrigado pelas discussões que tivemos e pela oportunidade que temos de trabalhar e atuar numa instituição cristã. Que Ele está conosco, que Ele está com essa instituição e os alunos que aqui estão buscando a sua formação. Seja com cada um de nós, com as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, professores. Em breve vamos enviar os próximos convites. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.